Olá, queridos irmãos. Saudações a todos. Aqui o Projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Venho neste momento exatamente para dar o alerta. A princípio, irmãos queridos, vocês viram muito bem que eu há dias já venho carregando mensagens preocupados com o povo de Deus. Irmãos queridos, me entendam. As minhas mensagens não são para denigrir a igreja. Pelo contrário, são mensagens de preocupação pelo estado espiritual que essa igreja está a carregar nos últimos dias. O que estou dizendo? Os últimos dias, a nossa igreja está perdendo o seu foco, o seu rumo em preparação, porque essa igreja é um movimento, e este movimento está em uma marcha, está em militância, rumo à última batalha final. E nós estamos ainda nessa marcha, e essa marcha não é para se descansar. Essa marcha não é para dormir. Dorme aquele que já chegou no seu destino e já está seguro. Mas é verdade, não estamos seguros? O que está a acontecer? Eu estou a trazer exatamente essas mensagens, chamando a atenção à liderança, àqueles que foram confiados para cuidar dessa igreja, para manter a voz da marcha sobre essa igreja. Mas ultimamente os irmãos, os líderes, aqueles que deveriam, não estão a dar esse alerta. Estamos sossegados, relaxados. Aqueles que deveriam trazer mensagens para despertar o povo, estão a descansar. Não estão a trazer a mensagem. Estão a trazer mensagem que o povo quer ouvir. Estão a trazer mensagem que também lhes agrada. Não é para isso. Essa é uma igreja profética. Nasceu de profecia e vive de profecia. Tal como está descrito em Provérbio 29, versículo 18. Não ouvindo profecia, o povo corrompe-se. Quando o povo não recebe mensagem de profecia, aquelas que caracterizam essa igreja, o povo descansa, o povo relaxa. E quando relaxa, o povo está exatamente nas maias do inimigo. Nós estamos descansados, estamos relaxados, já chegamos ao destino. Seria isso? Veja o que o pastor Rodrigo Silva fala sobre a vida de militância. Um povo que está numa marcha, em que está numa luta. Veja o que ele diz. O tempo de angústia é uma época, já falei, em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Na verdade, não é o Espírito Santo que vai sair da terra, porque ele é onipresente. É a humanidade que vai ficar cada vez mais surda em relação ao Espírito Santo de Deus. Mas um treinamento de guerra não é feito jogando baralhos ou assistindo um filme sobre guerra. Treinamento militar para guerra, você treina lutando. É colocando o soldado dentro da barraca e jogando gás lacrimogêneo lá dentro, para ele poder ficar. É treinando o psicológico dele até a última instância, fazendo tomar decisões em meio de muito barulho, fazendo cumprir uma ordem, ainda que caia tudo. E por que que os generais, por que que os comandantes, por que que os superiores do exército, da marinha, da aeronáutica são tão duros com seus soldados? Não é porque eles não têm amor, não é porque eles não têm coração, é porque eles sabem que aquela dureza pode ser o diferencial entre a vida e a morte no campo de batalha. Irmãos, aprendam uma coisa: na guerra, você não pode se dar ao luxo de ter frescuras. Guerra é guerra. Na guerra você come qualquer coisa, você dorme em qualquer lugar. A questão é sobreviver. Consegue ouvir? Exatamente o pastor Rodrigo Silva acabou de falar aqui. Como deve ser a nossa vida como militares que estamos num campo de guerra. É aqui mesmo onde nós devemos descansar. Veja agora o livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito, a página 448, diz assim: assim, ao povo de Deus exposto ao poder enganador e vigilante, malignidade do príncipe das trevas e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Está a dizer o quê?
O povo de Deus está exposto ao poder enganador do maligno. Está exposto. Quer dizer, está exposto. Está à vista do inimigo. E porque está à vista do inimigo, Deus envia as suas vigias para cuidar a esses. É aí que as vigias aparecem de lado dos seus. Deus envia os seus anjos e nós aqui relaxamos porque temos vigia. É desta maneira. Porque Deus envia os seus anjos para nos cuidar, então nós também relaxamos. Quer dizer, é para dar trabalho a esses anjos. É isso, né? Porque os anjos vieram para nos cuidar, então temos que dar trabalho a eles, relaxando também. Deixar que o diabo trabalhe à vontade, porque nós estamos seguros. É assim, queridos irmãos? Cuidado, cuidado. O que nós estamos a viver aqui, nós ainda não estamos no nosso lar. Aqui nós estamos ainda numa marcha. Essa igreja é um movimento. E este movimento ainda não chegou ao seu final. Diz aqui, nós somos assegurados pelas vigias celestiais. Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Agora entende, se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosa instrumentalidade do mal a ser enfrentadas. Percebe? Se Deus entregou ou deu essa promessa aos seus filhos, é porque há uma instrumentalidade tão poderosa, tão terrível, perigosa por ser enfrentada. Estamos a conseguir perceber? A situação é grave, é terrível. Me entendam, essas mensagens não é para denigrir a igreja, mas é porque a situação está mal, está péssima. O povo de Deus apenas sabe marchar para a igreja no sábado. Mas os perigos que estão a concorrer pela sua fé, porque nós sabemos muito bem a quem é que Satanás realmente está contra. Pela Bíblia Sagrada, nós sabemos, Satanás está contra essa igreja que guarda os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus e mantém a fé de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Está descrito isso. Nós sabemos muito bem qual é o ponto focal de Satanás. E sobre você, que teme a Deus, guarda os 10 mandamentos de Jesus, inclusive o sábado, e mantém a fé de Jesus. É sobre si que Satanás está contra. Veja só, lamentação de irmãos. Lamentação. Eu fiz a possível entrevista lá no campo de reavivamento. Fiz a averiguação. Como está a situação de estudos de profecia pelas nossas igrejas? Sabe qual é o resultado? Triste. Começando de lá mesmo, onde nós estávamos. Entrevistei alguém. Eu, como sabem, eu como evangelista, ando em muitas igrejas. E andei, circulei, conheço muitos líderes. Por essa razão, eu até tive que ligar, procurar saber que tal as mensagens. Na verdade, eles confirmaram, foram mensagens bombásticas, mensagens transformadoras, ou tudo, aquelas mensagens que dão significado da nossa marcha profética. Que tal? Zero. O reavivamento espiritual deste ano, 2025. Reavivamento deste ano foi um reavivamento que em algum momento, conversando com as irmãs e irmãos, eu diria que nunca participei de um reavivamento com mensagens idênticas. Eu gostei tanto o reavivamento espiritual do 2024 e também deste ano. Para mim foram reavivamentos que impactaram muito a minha vida. Eu gostei bastante. Durante os 7 dias de acampamento neste lugar, será que houve alguma pregação ou estudo sobre profecia neste lugar? Não houve sobre profecia, não houve nenhum estudo sobre profecia, nem nenhuma pregação sobre profecia. Será que isso pode constituir alguma preocupação? Ou é normal assim? Não é normal. Pode constituir uma preocupação, sim. O povo precisa das profecias, tanto na pregação como no estudo.
o povo precisa das profecias, porque as profecias nos fazem crescer cada vez mais. Então, quando não há profecia, a igreja automaticamente parece que fica estagnada, pensa que tudo é normal. Então, quando não há profecia, estudo da profecia, uma pregação, isto não é algo normal, é algo que nos preocupa. Nós, como igreja, gostaríamos que houvesse um estudo de profecia, mas não tivemos. Agora, em sua experiência, olhando, há quanto tempo não vê isso acontecer nos reavivamentos espirituais? Aqui em Angoma, esse é o 3º ano em que nós realizamos o reavivamento. Nos anos atrás, já não lembro bem, porque às vezes eu não ia acampar lá desde o primeiro dia até o último. Mas, lembrando, no ano passado, também não tivemos um estudo de profecia. E este ano, novamente, também não tivemos nenhum estudo de profecia e nem uma pregação de profecia. A parte de profecia houve decadência, porque nós queríamos muito mais mensagens proféticas, mensagens da profecia, porque é o que nos revela em que tempo estamos, onde nós vamos. Muito bem. Como sabemos, o livro de Provérbios 29, verso 18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. E olhando o estado profético da igreja hoje em dia, será que para os adultos podem ter alguma noção? E quanto mais aos novos que estão sendo convertidos agora, estão sendo batizados agora, olhando para esta situação, será que acontecendo, por exemplo, alguns eventos proféticos agora, esta nova geração, novos convertidos, estariam em condições de suportar e de interpretar esses eventos? Não. O que significa reavivamento espiritual para si? Eu vejo que é algo para poder nos aproximar mais de Deus. Reavivamento, por mim, é que percebe que o reavivamento aprende-se muita coisa. É reavivar, para reavivar a alma de alguém que já ficou há algum tempo. A marca da besta, a Bíblia relata que é um homem, é o nome de um homem. Que a marca da besta, já ouvi falar que a marca da besta, que há de vir as pessoas Já ouviu falar de sacudidura? Saco de dura? Sim. Não. Selamento, já ouvi falar? Sim, o selamento dos selos. O que é isso de chuva seródia? Como entendes? não sei. Decreto dominical, já ouviu falar? Sim. Já ouvi falar. Já. O que acha? O que tem a ver o decreto dominical? Tem a ver com a força maior do nosso maior inimigo. Dizem que Satanás vai aparecer juntamente com os seus demônios e vão fazer muita coisa, maravilha. Será que é verdade isso? Sim, a Bíblia relata isso, que nos últimos dias haverá falsos profetas. Já terminamos a campanha de reavivamento espiritual. A maior parte, podemos dizer 80% dos centros, não houve mensagem de profecia. Irmãos, nós estamos a falar que reavivamento espiritual é um ensaio da vida no campo. Por que vida no campo? Consequência da perseguição. Essa perseguição é estudada antes de que Satanás está contra essa igreja. Ele vai perseguir, vai acontecer o decreto dominical, há de haver selamento, há de haver sacudidura, Satanás já te vir, juntamente com seus demônios, se transformar em figura humana como líder para enganar o povo, há de haver a porta da graça, tranque da porta da graça, entre outros eventos, a chuva seródia e mais. E hoje isso não está sendo dito pelas igrejas, nas igrejas, não está sendo dado espaço. E eu entrevistei, um dos que eu entrevistei foi o pastor Marceta Magumice. Esse pastor, fiquei feliz com ele
pelo que ele disse, daquilo que ele está a fazer no campo dele. Ele reconhece que a igreja está distribuída com vários dons, isso é verdade. E porque a igreja está distribuída, está segurada lá com vários dons, então ele trabalha com os irmãos, capacita os irmãos. E esses irmãos capacitados distribuem pelas igrejas. E esses, quando vão para lá, vão dando mensagem de profecia, preparando o povo de Deus. Agora veja o que está a acontecer. A título de exemplo, irmãos estão a reclamar. Precisa de mensagem de profecia. Nos próximos anos, eu gostaria que houvesse profecia, na verdade, em forma de um estudo. Porque quando é um estudo, nós, como membro, temos oportunidade de podermos interagir mais no estudo e sabermos mais. É um tempo em que há mais tempo de conversa entre o pregador e os membros. Então eu gostaria que houvesse profecia. Na verdade, faz falta na igreja. Não pode, num reavivamento como esse, só haver pregação e não haver um estudo profundo de profecia. Porque, na verdade, isso é muito importante para a igreja. Próximos anos, gostaria que, se pudesse, nova equipe de reavivamento espiritual, os pastores, preparassem cada dia pelo menos uma mensagem de estudo de profecia. Gostaria que os anciãos e os dirigentes da igreja pudessem estar mais atentos em jovens, porque eles dizem que no tempos dele se falava mais de profecia, se estudava mais, e eles não implementam isso com nós jovens, eles só nos julgam e não dão o seu parecer. Então eu gostaria que os anciões, eles foram ensinados e aprenderam, então gostaria que eles também pudessem transmitir esse conhecimento para que nós também começamos a seguir o mesmo ritmo, o mesmo linha. Eu deixo aos dirigentes, aos missionários, aos pregadores, de modo que possam voltar a dar esses temas para a melhoria da nossa vida. Além de dizer os nossos filhos, a nossa juventude precisa mais da profecia, também os adultos precisamos de estudos de profecia, porque é o que nos identifica, o que nos dá a diferença com outros nossos irmãos das outras religiões. Já passam quase 10 anos ou mais de 10 anos que não se dá mensagem de profecia em eventos de reavivamento espiritual como esses. É o reflexo do que se vive nas nossas próprias igrejas. As nossas igrejas já não se estuda mais de profecia, já não se fala de profecia. O triste é quando houver alguém para dar estudo de profecia, mensagem de profecia, aparece alguém, se calhar com poder, e acaba dizendo o quê? Não pode dar essas mensagens porque está a dar medo à igreja, está a dar medo aos membros. Isso, de alguma forma, desencoraja e, como consequência, deixa a igreja despreparada daquilo que está a vir pela frente. Temas que nós, como adventistas, amamos e que estão no nosso coração. Porque falar de eventos finais, ou como tecnicamente a Bíblia apresenta, a escatologia, que é a doutrina dos eventos finais, falar dos eventos finais está na raiz da nossa identidade como igreja. Falar dos eventos finais é parte do nosso surgimento como denominação. Porque a igreja adventista nasceu num ambiente escatológico. Ao falar de eventos finais, nós estamos falando de algo que corre nas nossas veias como igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos perder o senso da urgência daquilo que nos caracteriza como um movimento. Porque se nós perdemos esse senso de urgência, nós somos afetados profundamente no nosso senso de missão. Porque se você não tem urgência, para que você vai pregar? Deixa as coisas rolarem. Deixa a vida me levar. Mas se você tem senso de urgência, você diz, eu preciso me preparar e preciso preparar outros. Eu estou aqui a reclamar porque conheço que essa igreja é uma igreja profética, conhece a verdade.
vive a verdade. E ela está numa marcha e que conhece o seu futuro. Enquanto não ser espelhado a profecia, essa igreja dorme. A igreja, os membros ficam desatualizados. E começam então a viver aquilo que não deveriam viver. Uma decepção, uma corrupção. A vida do povo se corrompe. É mesmo isso que está acontecendo. O povo hoje já não conhece mais o seu percurso. Já não sabe mais para onde vai. Agora veja a reclamação deste irmão. Que ele fala sozinho. Pela graça de Deus, na igreja dele, tem, de vez em quando, alguns estudos proféticos. Mas ele também lamenta, porque a situação que ele está a viver não corresponde àquilo que ele sabe e está a ouvir. Porque os antigos estão a dizer muito bem que no passado a gente estudava muito sobre profecia. Relativamente a hoje em dia, não estamos a estudar o suficiente. E aí? Até quando, irmãos? Até quando? Irmãos, temos que mudar. Temos que mudar. Queridos líderes, estou falando de pastores. Pastores, anciãos, diretores das igrejas. Vocês conhecem os vossos membros. Indiquem irmãos que têm dons, têm conhecimento de profecia e deem espaço a eles para preparar o povo. Não é tempo esse de a gente querer comparar, querer ganhar o orgulho, porque ele tem que ser eu, e senão ele vai ser visto. Não é tempo isso. É o tempo de a gente preparar. Porque essa igreja está numa marcha, está numa militância. Nós temos que fazer alguma coisa para preparar esse povo. Porque nós sabemos muito bem que pela profecia, essa igreja vai ser surpreendida. Satanás não está a brincar, não. E nós temos visto isso. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está a trabalhar. Ele vai embater a igreja. E ao embater a igreja, muita gente vai ficar surpreendida, despreparados. E isso está a acontecer. Exatamente lá no campo onde que eu estava, no Nhangoma, também aconteceu a mesma coisa. Durante os 7 dias, apenas foi dada uma mensagem só sobre Apocalipse, mas não fala sobre os últimos eventos. Não se trata dos eventos finais. Isso, a igreja agora está a silenciar e como consequência disso, queridos irmãos, muitos irmãos vão se decepcionar naqueles dias. Eu estou falando, queridos irmãos, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você que é o pastor, você que é diretor, você que é ancião, sabe muito bem que nós estamos numa marcha. O povo que você carrega, o povo que está sob sua orientação, você que é responsável. A sacudidura vai aparecer, é inevitável, vai aparecer. E muitos dos teus membros da sua própria igreja, alguns deles são teus vizinhos, que cada sábado estão junto com eles, poderão cair fora no momento de sacudidura. Razão, motivo, você não deu espaço. Aquele irmão que conhece as profecias, você não lhe deu espaço para dar lá. Ok, na minha igreja não tem ninguém, não custa nada. Prepara uma semana de oração, chama alguém, chama um pastor ou qualquer um, com mensagem específica. Quero na minha igreja que venha dar mensagem tal, tal, tal. E alguém há de vir. Prepare-se, há de vir alguém. Procure, há de haver. Nós estamos a acompanhar os últimos eventos, que as coisas estão sendo preparadas, queridos irmãos. Estamos à beira do decreto dominical. E nós sabemos muito bem que os últimos eventos são mais rápidos do que os primeiros. Os últimos eventos serão rápidos. Isso nós sabemos. Por quê? Satanás quer embater, vai surpreender. E essa surpresa não é por acaso, porque ele já preparou tudo antes. E nós, aqui, no projeto Salvando Vidas para a Eternidade, estamos a trazer ocasionalmente tudo o que está sendo preparado para a explosão da nova ordem mundial e a invasão do decreto dominical. Estamos a trazer tudo isso. E aí? Vai continuar ainda assim em silêncio? Vai continuar assim a calar, sem pregar a mensagem, sem dar as mensagens de advertência, sem abrir os olhos ao povo? Lembre-se o que o Ezequiel disse. Aquele que sabe, aquele que conhece a verdade e não diz ao outro está vindo o perigo. A morte daquele que vai morrer desconhecendo, o sangue dele vai recair sobre você.
Você que conheceu e não deu espaço. Você que sabia, não chamou alguém para vir te auxiliar. Você que sabia e não pregou isso. Não instruiu o seu povo. Você que vai ser o culpado. Irmãos queridos, veja essa lamentação. O povo está a pedir. Até quando? Por que nós vamos esconder? Não é tempo de a gente pregar o que nós queremos. Não é tempo de pregar o que as pessoas querem. É para dar a mensagem àquela que Deus está a precisar. Pois é, fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Não me leve a mal. Eu apenas estou preocupado com este povo que está sendo levado cegamente para a última hora. Percebe? Eu fiz a entrevista e encontrei, tal como eu disse, trouxe a verdade do que as pessoas estavam a me acusar de estar a falar mal da igreja. O meu objetivo não é para denigrir a igreja, mas sim para trazer de volta o espírito profético dessa igreja em preparação. Eu quero fazer a minha parte, meus irmãos. E aí, será que é a sua vontade em preparar a sua igreja? É a sua vontade em preparar o seu povo? Vou falar para todos, desde os presentes, onde essa mensagem chegar, compartilhe. Estou falando para alguns, essa questão é uma relativa. Sim, alguns centros estão sendo pregados, mas verifique a situação geral. Muitas partes. Eu estou dizendo, eu sou evangelista, tenho ido para muitas igrejas, estou a descobrir essas coisas. O povo não conhece, não sabe em que tempo nós estamos, porque as profecias relatam o passado, o presente e o futuro e preparam o povo daquilo que está a vir. O que está a acontecer? Nós em breve vai explodir a nova ordem mundial, vai invadir o decreto dominical. Nessa altura, seremos desafiados pelo comer, por Satanás querer tancar a parte de comer. E hoje nós não estamos a preparar o povo para os ensaios ou jejuns, em ter o domínio próprio do seu paladar. Como pode ver, Satanás está a lançar sabores exagerados. Caldo, por exemplo, colocou no mercado. E muitos de nós estamos já embriagados com o sabor que o caldo está a exagerar no nosso paladar. Tudo isso, Satanás sabe muito bem por que trouxe isso. Para que nos últimos dias as pessoas não possam suportar quando se trancar, o comprar, o vender. Mas nós estamos a fazer aqui a nossa parte, preparando ao povo, jejuando para não se atrapalhar com o apetite, mas colocar a espiritualidade em primeiro lugar. Irmãos, eu fiz a minha parte. Se inscreva. Eu sei muito bem, você ainda não se inscreveu. Se inscreva já. Faz um bocado aqui. Apenas clique, se inscrever e faça parte desta família. Compartilhe e ajude mais e mais e traga a transformação, mudança e avivamento de mensagem de profecia na nossa igreja. Projeto Pimba, projeto Salva a Vida para a eternidade.